boa noite. É um prazer estarmos juntos, ainda que distantes, no Centro Espírita Joana d'Arc para mais uma palestra pública. E neste momento, onde ainda temos restrição de público, de presença, isso dificulta por um lado, mas por outro nos entrelaça ainda mais. Então vamos começar a nossa reunião pública de segunda-feira do Centro Espírita Joana d'Arc. Como habitualmente, todas as nossas reuniões nós começamos com uma prece e também vamos terminar com uma prece, e essa prece final ela incorpora o passe coletivo das pessoas que estiverem conectadas. Então eu sugiro que neste momento cada um pegue um copo d'água, deixe aí, para que possa facilitar quando do encerramento, para que todos sejam beneficiados. Nós sabemos que a distância não existe para o mundo espiritual. Então, neste momento, todos que estiverem conectados estarão também beneficiando-se da presença dos benfeitores que trazem do mundo espiritual os recursos necessários para atender às nossas dores. Vamos então orar, pedindo a Jesus que nos envolva neste momento. Neste momento, Jesus, que nos reunimos em Teu nome e que nos lembramos de Tuas promessas quando nos disseste que uma ou mais pessoas reunidas em Teu nome, aí Tu estarias. E é nesta convicção deste entrelaçamento que sentimos, Jesus, a delicadeza da Tua mão amiga e amorosa, envolvendo-nos num abraço, num passe, na alegria, Senhor, de Te conhecer. Este Deus que nos possibilita a vida, que nos envolve, que nos abençoa. E este amigo como Tu, Jesus, que em todos os momentos encontra-se ao nosso lado, onde quer que estejamos, seja a condição que for, temos a certeza de que a Tua companhia é o alento necessário para que possamos, Senhor, equacionar a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos desafios inadiáveis. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, e sabemos que a Tua misericórdia sempre nos conduzirá para o caminho mais perfeito. Muito obrigada. Abençoa-nos, Senhor, durante este encontro, para que possamos ser, Senhor, entendidos, envolvidos e amparados por Ti. Graças a Deus. Então hoje vamos refletir um pouco sobre Jesus e o mundo de regeneração. O que significa isso? Haroldo Dutra, no livro Despertar, Nossos Desafios para Viver a Transição Planetária, ele faz uma alocução muito interessante, dizendo que há 4.000 anos antes de Jesus, houve uma depuração. Então, todos aqueles espíritos que vieram convocados para o desenvolvimento do planeta Terra, nesse momento estavam voltando para o planeta. Quase todos os egípcios, grande parte dos hindus, poucos hebreus, e aqui ficaram. E nesse momento começava o planeta de expiação e provas. Então, 4.000 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos, são 6.000 anos em que a Terra está vivendo os últimos momentos
deste mundo de regeneração e prova. Os Espíritos nos dizem que um dia é igual a 1000 anos. Então, uma semana são 7 dias, 7.000 anos, correspondente metaforicamente ao momento que nós estamos vivendo. E ele coloca também que em 1831, Ismael, junto com os trabalhadores e aqueles espíritos beneméritos, colaboradores de Ismael, reuniram-se com Jesus e que Jesus reportara-se de que aquele era o século do Consolador. E realmente, em 1857, foi a codificação da doutrina espírita. E que ele dissera que 100 anos para frente seria a consolidação do Consolador prometido. Seria a implantação do Consolador prometido. Então, 1957. Mais 100 anos seria a consolidação do Consolador, 2057. E aí, Haroldo propõe, bom, se um dia é igual a 1000 anos, 24 horas dividido por 1000 dá 42. Então, são 42 anos. 42 anos até 2057 dá 2015. Então, os trabalhadores da última hora estão inseridos neste espaço de tempo. São 42 anos que nos cabe a divulgação e a visão cósmica do Evangelho de Jesus. Né? Desta figura, deste Cristo que nos desafia até hoje compreender a magnitude. Então, quando Chico disse que Emmanuel dissera a ele que o mundo de regeneração começaria no ano de 2057. Então, está se avizinhando. E a proposta que Haroldo faz no livro E o Verbo se fez parábola é linda, de uma eloquência como eu nunca vi. Porque ele propõe, primeiro, quem é este Cristo? O que é um Cristo? Na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, Kardec formulou exatamente essa questão. E eles nos disseram que, aliás, Kardec formulou o que acontece quando o espírito está na sua última encarnação. E os benfeitores nos disseram que passa a ser um espírito puro, um bem-aventurado. Então, depois da última encarnação, como necessidade de uma encarnação na matéria, o espírito passa a ser um bem-aventurado, um espírito puro. O que significa isso? A gente pensa, bom, aí é gozar das delícias do paraíso. Negativo. Porque a categoria do Cristo é o topo dos espíritos puros. Para ser um Cristo, você precisa estar no topo dessa categoria. Então, nós não paramos nunca. E esta visão cósmica da vida, a única doutrina que nos fala é o Espiritismo, que nos apresenta um Deus galáctico, um Deus que é a causa causal de todas as coisas do universo. A figura desse Deus cósmico, ela faz parte de todas as culturas humanas. Os hindus falam exatamente, trazem a questão dos devas na Índia, o demiurgo na Grécia. Em todas as culturas traz essa figura que coordena todas as coisas do universo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que as tradições espirituais do mundo antigo trazem
uma pleiade de espíritos que coordenam os fenômenos dos planetas. Então, há uma coordenação, há uma organização de espíritos crísticos que trabalham em equipe. Desse livro mesmo, A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz notícia que essa pleiade de espíritos puros já tinham reunidos em duas oportunidades próximos da Terra. Primeiro, quando, por coordenação de Deus, que eles recebem ordens diretas de Deus, esses espíritos começaram a se reunir para a formação do planeta Terra. Então, emanados do Sol, eles vieram até essa região no universo que estaria inserido o nosso planeta, formando os primeiros gases, nebulosas, propiciando a condição para a criação do nosso planeta. A outra ocasião é quando essa pleiade de espíritos crísticos se reunia para que um deles viesse ter no planeta Terra. E foi exatamente a vinda de Jesus. E a terceira reunião, que já houve, foi quando da implantação do Consolador Prometido. Então, vemos que tudo obedece a um planejamento, a uma ordem coletiva e que, segundo Haroldo, ele fica imaginando, dentre essa reunião galáctica, né, com a presença de espíritos puros e a decisão entre eles de quem viria para a Terra e quem permaneceria nessas regiões crísticas para coordenar todo o trabalho que foi feito, que está sendo feito na Terra e durante aqueles 33 anos que Jesus se ausentou. Nós vamos ver e vamos entender que Cristo é esse, que entidade da mais alta envergadura que veio não disputar as coisas aqui da Terra, porque as pessoas menos avisadas, inclusive Haroldo diz de uma grande autoridade internacional que veio fazer uma palestra aqui no Brasil e que ele disse, por caridade, ele não ia declinar o nome dessa pessoa, mas goza de um prestígio internacional. E disse que Jesus era um camponês que desafiou o poder de Roma e que tentou implantar algumas coisas. Isso eu acho porque ele não leu o Livro dos Espíritos, porque Jesus é o espírito mais puro que passou entre nós. Jesus veio implantar o reino de Deus, né? E ele não veio disputar o poderio com a pobreza humana, com os potentados da terra. Ele veio, pelo contrário, implantar leis eternas e imutáveis que funcionam em todo o universo. O que é o universo? Nós sabemos hoje, pela ciência, que uma galáxia, que existem 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia é composta de 100 bilhões de sóis. Cada sol congrega os planetas em torno dele. Então, isso é da mais alta magnitude. Segundo Emmanuel, a galáxia em que Jesus evoluiu não existe mais. Que uma galáxia, ela existe em torno de 15 bilhões de anos. Então, isso tudo são informações que comportam esta proporção do Deus causa causal de todas as coisas do universo, que é a única religião no mundo que traz que comporta essa magnitude do Pai, né? Que não está aqui disputando todas as leis ético-morais existentes na Terra, existem em outros planetas, em outros mundos, são as mesmas.
o evangelho que nós temos aqui e que foi ensinado por Jesus é o mesmo evangelho que tem em todos os outros planetas, segundo Emmanuel. Então, para que a gente possa ir adentrando o que é o significado de Jesus entre nós, a sua presença aqui no mundo. E nós já passou mais de 2000 anos e não conseguimos ainda apreender essa magnitude. Certa feita, estavam reunidos e Simão Pedro falava aos patrícios sobre o aprendizado que ele desenvolvia com Jesus, com o mestre. E perguntaram a ele quem era o mestre. Foram ver, Jesus estava reunido com as prostitutas, com os homens que aceitavam propina, e eles ficaram horrorizados. Esse é o seu mestre, que se reúne com essa gentalha, que aporta a este nível. E Jesus percebeu tudo aquilo e então não quis entrar numa discussão, mas aproveitou da ocasião e contou 3 parábolas para aquela plateia de ouvintes que estavam tão apegados à exterioridade, à superficialidade, perdendo a essência das coisas. Eram 3 grupos sociais. Eram os patriarcas, e eles eram extremamente rígidos, porque eram anciãos, porque eram tradicionalistas e tinham todo o Torá dentro de um rigor absoluto. Depois eram os pastores, eram aqueles que criavam ovelhas, que criavam carneiros, e Jesus também se dirigia a eles. E o terceiro grupo era o das mulheres, prostitutas e donas de casa. Então, para cada um deles, Jesus contou. A parábola do filho pródigo, Jesus contou aos patriarcas. E o filho pródigo é justamente a parábola de 2 filhos. Muita gente acha que é de apenas daquele filho que pediu parte da sua herança para que ele pudesse conquistar o mundo. Tem também aquele que, inclusive, desafiou as leis vigentes, porque naquele tempo a herança era só depois de que o pai morria. Então, você pedir a herança antes era uma afronta. E aquele filho, e Jesus contou aquela parábola. Mas tinha um outro, que era o filho egoísta, que era o filho religioso, porém achava que deveria ganhar os privilégios do céu sem maior esforço, porque ele estava ali continuando o seu dever. E Jesus chama a atenção, e aí eles começaram a compreender por que Jesus se sentava com as prostitutas, com os homens de má vida, com todos, porque Jesus antevia o que aquelas pessoas vinham a ser. Como Jesus anteviu quando no encontro com o senador Públio Lentulus em Roma, e que o senador foi ter com Jesus e ele disse: uma pena, Públio, que você tenha vindo não no calor do dia, para que pudesse quebrar um pouco, para que você pudesse aprender um pouco de fé e de humildade. Por que Jesus dissera aquilo? Aparentemente os homens viam aquele homem distinto, o senador romano, mas Jesus já viu Emmanuel, aquele ser que se transformaria para quebrar e conquistar a fé e a humildade. Em tudo. Certa feita me faz lembrar, Chico foi visitar um presídio e estava acompanhando ele um juiz e um delegado de polícia. Entraram numa cela. Quando entraram numa cela, um deles perguntou, ele perguntou para os acompanhantes: quantos somos? E aí o rapaz respondeu: somos muitos.
E aí ele perguntou, mas Chico, aqui deve ter muitos espíritos obsessores. Aí Chico olhou com aquela brandura que lhe era peculiar e disse, não, os obsessores já foram embora, porque aquilo que eles tinham que fazer foi antes deles virem para cá. Aqui eu estou vendo muitas mães, porque elas estão aonde os seus filhos estiverem. Então, isto é justamente a parábola que Jesus quis contar da dracma perdida, né? Que nenhuma das suas ovelhas se perderiam. E esta parábola ele estava falando para o universo feminino, para aquelas mulheres, porque na verdade aquelas donas de casa que eram desconsideradas, elas que lutavam, que empreendiam lá, que criavam seus filhos, que davam condição e davam as primeiras lições ético-morais para aquelas crianças. Então, naquele momento, quando Jesus começa a contar, porque ela é mal compreendida, você ficar uma noite inteira varrendo um terreiro para procurar uma dracma correspondia a 1 centavo, mas é justamente Jesus que demonstrar que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou seriam perdidas. Que essa parábola ele diz que um rebanho que uma pecinha que ficasse perdida ele deixaria todas as outras num ambiente seguro e voltaria para procurar aquela que estava faltando. E para o universo feminino, um colar é feito de contas, é feito de dracmas. E que uma mulher, toda mulher quer um colar perfeito que dê conta de embelezar o colo, embelezar a preocupação da mulher. Então, esta foi a segunda parábola. E a terceira parábola é justamente para aqueles pastores, para aqueles homens rudes que estavam acostumados de trabalhar de sol a sol, sem descanso, sem um trato para com a vida. E ele, então, conta a parábola da ovelha perdida. Aquele rebanho, e aí ele começa, um rebanho de 100 ovelhas. E aquilo já despertou, Jesus propositalmente disse que era um rebanho de 100 ovelhas, porque ele queria demonstrar a grandeza do reino de Deus. Eles estavam acostumados com 10 ovelhinhas, já era muito para eles. Então, um rebanho com 100 ovelhas, nenhuma delas se perderá. E o que é isso? Nós podemos estar onde estivermos, como Chico disse, no presídio, ele via mães. Por quê? Porque elas não perdem os seus filhos. E Jesus quis dizer que onde quer que estejamos, por maior que sejam as nossas faltas, quando nós chegarmos no fundo do poço, lá Ele estará conosco para soerguer. Porque Jesus não veio julgar ninguém, ele veio dar a vida por nós. E isto demonstrou exatamente quando ele fala, nos últimos momentos em que Jesus, no sacrifício da cruz, aparecem aqueles anjos tocando harpas, já preparando o retorno de Jesus para essas regiões, os páramos celestiais. Um deles encosta a cabeça no peito de Jesus e ele segreda alguma coisa. E esse anjo sai em disparado. Vai ter com Judas, que ele acaba de suicidar. E é preciso que acolha ele neste momento. Então Jesus é este ser que veio nos ensinar o amor. O amor incondicional, o amor capaz de ver além, para além
da superficialidade, daquilo que aparentamos ser, e já enxerga lá na frente. Porque quando a gente consegue enxergar lá na frente, você consegue amar. Aquelas mães de todos aqueles presidiários, elas veem lá na frente. Veem aquele filho incondicional, aquele amor puro. São capazes. E é esta condição que nos faz interpretar e conhecer esse Jesus, esse Cristo que esteve entre nós, que numa das mensagens do Espírito São Luís, que ele é o espírito que envolvia Kardec no momento da codificação, ele disse que o Cristo que estaria entre nós é um Cristo que veio e que enxerga para além das aparências. Ele vê a essência. Na época, Leon Denis conseguiu apreender e se apropriar desse conceito, tanto é que quando ele leu a mensagem, ele disse: Jesus é o governador espiritual do nosso orbe. Então, eu estou tentando demonstrar aqui, com alguns fatos, esta figura magnânima que desde há 2000 anos está entre nós, nos aguarda e que traz esse amor incondicional. Gostaria de contar uma história para encerrar, muito bonita, que nos momentos de crucificação de Simão Pedro, ele estava na Via Ápia e era um ancião de 80 anos e de uma respeitabilidade, porque ele era o pescador, se transformou do pescador a pescador de almas. E Jesus, quando do encontro com ele, disse: Pedro, Simão, você me ama? Ele disse: sim, Senhor. Perguntou 3 vezes. E na terceira vez, Simão ficou até meio, mas como? Ficou angustiado. Jesus, não tenha dúvida, eu te amo. E ele disse: pois apacente as minhas ovelhas. Diga a elas sobre o reino de Deus. E nesse momento, ele estava atravessando a Via Ápia e começou a se recordar. Era um ambiente solene, porque todos acompanhavam o martírio daquele homem bom, a não ser um pretoriano, Aniceto, que deu uma gargalhada estrondorosa e que causou mal-estar no ambiente. Então, começaram a crucificar e a lançar os pregos nas mãos de Pedro, e ele começou a se lembrar da Galileia, começou a se lembrar da presença de Jesus, quando eles saíam para pescar, depois retornavam com o barco, daqueles almoços em que Jesus ensinava e conversava com os companheiros, ensinando sempre. Foi dando uma saudade. Quando então Aniceto se aproxima e Pedro demorava para morrer, e ele pegou uma pedra bem grande e soltou na cabeça de Pedro. Nesse momento ele sentiu um torpor, e Humberto de Campos narra no livro Antologia do Natal que nesse momento Simão Pedro desprendeu e deu com Jesus. Foi uma cena emocionante, em que Jesus veio recebê-lo e disse: Pedro, vamos para as regiões celestes e ditosas. E assim ele subiu, chegaram lá, ele foi recebido com muita alegria pelos companheiros de uma luminosidade, pelos companheiros antigos, e de uma felicidade que ele estava. Passaram-se 2 semanas e Jesus disse: vou ter que ir. E a segunda separação de Jesus para Pedro era demais. E ele disse: mestre, aonde vais? Aí Jesus disse: eu preparei esta estância
de luz e de grande beleza para você, Pedro. Você fique aqui o tempo que você quiser. Ele disse: mestre, eu posso lhe acompanhar? Ele disse: sim, mas para onde o senhor vai? Ele disse: eu vou voltar para a terra, porque aonde houver uma lágrima, eu aí estarei. E voltaram. Aqui chegaram, era a véspera de Natal. E havia no cemitério em Roma uma grande movimentação aonde seriam martirizados os primeiros cristãos. E estava lá, e uma romaria, estavam todos muito sóbrios e resignados, porque sabiam que Jesus os estaria esperando. E como disse Emmanuel, Lázaro, numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do sacrifício de Jesus na cruz, todos os cristãos ficaram ébrios de amor. Então, todos iam para o sacrifício serenos, confiantes e tranquilos. Mas um deles estava desesperado. Era justamente Aniceto, que havia convertido ao cristianismo e estava desesperado. Quando Pedro estava atendendo as outras pessoas, de repente sente a mão de Jesus e disse: Pedro, Aniceto quer lhe fazer um pedido. Aniceto estava diante do túmulo dele e pedia: por favor, cure o meu filho que está à morte. E Pedro colocou a mão em cima do filho de Aniceto, curou-o. É esse o Cristo que está nos apresentando, avizinhando o terceiro milênio e o mundo de regeneração. É este amor incondicional de um irmão que está conosco, não nos julgando, mas onde quer que estejamos, ele está conosco e buscando estarmos com ele, porque o Espiritismo veio justamente para levantar esse véu, e é preciso que nós divulguemos, é preciso que nós exemplifiquemos este amor incondicional. Que Jesus nos envolva, nos abençoe e nos guarde neste momento tão grave de transformação do nosso planeta. Vamos orar para que aproveitemos deste momento, para que a psicosfera que se forma através dos ensinamentos de Jesus nos transportam como que por uma mágica àqueles primeiros agrupamentos em que o Mestre se reunia e fazia maravilhas aos olhos humanos. Vamos hoje pedir a Ti, Senhor, que envolva cada companheiro interligado a esta reunião, que em Teu nome, por amor a Ti, estamos reunidos. Ajuda-nos, Senhor, guia-nos e ampara-nos, fluidifica estas águas, que elas sejam transformadas, que elas sejam, Senhor, consideradas pelos elementos desconhecidos por nós, mas possíveis no mundo espiritual, que transformam cada molécula, que trazem os remédios vibracionais de acordo com as nossas necessidades. Ó Jesus, diante de tanta magnitude, diante da Tua presença, nós Te pedimos, Senhor, que nos envolva, que nos ampare, que nos guie, que envolva estas águas, que elas sejam condutoras das vibrações amorosas do Teu coração. Esteja conosco, abençoe esta casa de amor,
os seus trabalhadores, todos, Senhor, que por aqui passaram, possam ser, neste instante, envoltos neste abraço fluídico de luz, de paz, de coragem, de bom ânimo. Sê por nós, Senhor, graças a Deus.